Imaginem só, vocês morando em uma cidade que está desaparecendo bem diante dos seus olhos. Isso não é cenário de ficção científica, mas a realidade chocante em cidades dos Estados Unidos. De desastres naturais que devastam bairros inteiros a crises econômicas que sangram cidades até deixá-las vazias, alguns lugares por aqui lutam com unhas e dentes pela sobrevivência. Mas quais cidades estão em perigo? Quais podem deixar de existir nos próximos anos? Hoje, vamos viajar por 15 cidades americanas que podem estar com os dias contados. Fiquem ligados até o final para descobrir se a sua cidade está na lista e entender as causas dessa tendência preocupante. 15. Miami é uma cidade vibrante, famosa pelo seu clima ensolarado, praias e vida noturna. Mas o que muitos não sabem é que Miami está existencialmente ameaçada pelas mudanças climáticas. O aumento do nível do mar já está afetando muitas partes da cidade, e as inundações estão se tornando cada vez mais frequentes. Se o nível do mar continuar subindo como antes, grandes áreas de Miami poderão ficar completamente submersas nas próximas décadas. Além disso, existe a ameaça de furacões cada vez mais fortes, o que torna a cidade ainda mais vulnerável. Embora haja esforços para tornar a cidade mais resiliente com medidas de proteção contra enchentes, os especialistas concordam. Se medidas drásticas não forem tomadas em breve, Miami poderá ser uma das primeiras grandes cidades do Zicanineuá a sentir as consequências das mudanças climáticas de forma tão drástica. Para piorar a situação, o alto custo de vida está forçando muitos moradores a se mudarem, e são os mais vulneráveis que mais sofrem. A questão da justiça climática está, portanto, se tornando cada vez mais forte na cidade, pois os bairros mais pobres, frequentemente localizados em áreas mais baixas, são os primeiros a serem inundados. 14. Nova Orleans é outra cidade ameaçada pelos impactos das mudanças climáticas. Desde que o furacão Katrina devastou a cidade em 2005, Nova Orleans luta para se reconstruir. A cidade é em grande parte construída abaixo do nível do mar, o que a torna extremamente vulnerável a inundações. Embora bilhões tenham sido investidos em sistemas de proteção contra enchentes e diques, eles não são infalíveis. O aumento do nível do mar e o desaparecimento das áreas úmidas naturais que cercam a cidade, que antes atuavam como barreiras naturais contra tempestades, agravam o problema. A cada ano, os furacões ficam mais fortes e frequentes, representando uma ameaça constante para Nova Orleans. Além disso, a cidade ainda enfrenta pobreza e desigualdade, o que torna ainda mais difícil a recuperação diante dessas catástrofes naturais. Nova Orleans tem uma cultura rica, com sua música, gastronomia e festivais mundialmente famosos, mas tudo isso está em risco se a cidade não encontrar soluções de longo prazo para lidar com os impactos das mudanças climáticas. 13. Atlantic City já foi um dos destinos turísticos mais populares da costa leste, conhecida por seus cassinos e pelo famoso calçadão Boardwalk. Mas as últimas décadas foram marcadas por um declínio significativo. O fechamento de muitos cassinos levou à perda de milhares de empregos, impactando fortemente a economia local. A cidade também enfrenta problemas sociais como altos índices de criminalidade e pobreza. Apesar dos esforços para revitalizar a área, como novos projetos nos setores de turismo e entretenimento, o brilho de Atlantic City diminuiu consideravelmente. Para piorar a situação, a cidade está localizada na costa e é ameaçada pelo aumento do nível do mar, enfrentando problemas como inundações e erosão. Sem uma estratégia sólida para reavivar a economia e se proteger dos impactos das mudanças climáticas, Atlantic City pode sofrer um declínio populacional ainda maior, tornando-se uma sombra do que já foi. Número 12. Nos últimos anos, Flint ganhou as manchetes, mas não por seus sucessos, e sim por sua crise hídrica devastadora. Em 2014,
a cidade mudou seu sistema de abastecimento de água para o rio Flint, o que resultou na contaminação da água potável por chumbo. Essa catástrofe na saúde pública afetou milhares de moradores, e a confiança no governo local nunca se recuperou totalmente. Além da crise hídrica, Flint também enfrenta problemas econômicos há décadas. A cidade já foi um centro industrial com uma fábrica da General Motors próspera que empregava milhares de pessoas. No entanto, quando a indústria automobilística começou a encolher, Flint sofreu uma crise econômica da qual nunca se recuperou. Hoje, Flint continua a enfrentar altos níveis de pobreza, desemprego e decadência urbana. Embora tenham sido feitos esforços para atrair novas indústrias e melhorar a infraestrutura, a realidade é que a cidade continua em declínio. Muitos moradores optaram por se mudar para outras áreas em busca de melhores oportunidades, o que agrava ainda mais os problemas da cidade. Antigamente, Gary, Indiana, é mais um exemplo de cidade devastada pelo declínio da indústria manufatureira nos Estados Unidos. Durante grande parte do século XX, Gary foi uma cidade próspera, impulsionada pela indústria siderúrgica. Mas quando as fábricas começaram a fechar nas décadas de 1970 e 1980, a economia local entrou em colapso. Hoje, Gary é uma cidade marcada pela desindustrialização. A população diminuiu drasticamente e grande parte da cidade está em ruínas, com edifícios abandonados e bairros degradados. O desemprego continua alto e a criminalidade é um problema persistente. Apesar dos esforços de revitalização, Gary luta para atrair novos investimentos. A proximidade com Chicago possibilitou alguns projetos, mas não foi o suficiente para reverter o declínio. Gary permanece como um lembrete brutal de como o colapso de uma indústria pode destruir uma cidade. 10. Oakland, localizada do outro lado da Baía de São Francisco, enfrentou uma série de desafios nos últimos anos que ameaçam seu futuro. Um dos principais problemas é o custo de vida, que disparou devido à proximidade com o Vale do Silício. O aumento dos preços dos imóveis expulsou muitos moradores de baixa renda, e a gentrificação mudou drasticamente a composição demográfica da cidade. Oakland também sofre com uma alta taxa de criminalidade, o que afeta a qualidade de vida de seus moradores. Embora a cidade tenha passado por um renascimento em algumas áreas, como o desenvolvimento do centro da cidade e a melhoria de sua infraestrutura de transporte, esse progresso não beneficiou a todos igualmente. Como uma cidade costeira, Oakland também é vulnerável a terremotos e aos impactos das mudanças climáticas, o que pode exacerbar seus problemas a longo prazo. Se os preços continuarem subindo e a desigualdade social aumentar, Oakland corre o risco de perder muito de sua identidade original e se tornar inacessível para a maioria de seus residentes. 9. Baton Rouge, a capital da Louisiana, enfrenta muitos dos mesmos desafios que outras cidades do sul do Zepoacerequara. Altos índices de criminalidade e segregação racial estão entre os problemas mais graves que assolam a cidade. Além disso, a falta de oportunidades econômicas e opções de lazer leva muitos moradores, especialmente os jovens, a deixarem a cidade em busca de melhores perspectivas. Um cenário que lembra a fuga de cérebros que outras cidades enfrentam. Em 2016, Baton Rouge foi atingida por enchentes devastadoras devido ao seu sistema de drenagem inadequado, que causou grandes danos em toda a cidade. Apesar dos esforços para melhorar a infraestrutura, as enchentes continuam sendo uma ameaça constante, como um fantasma que assombra a cidade. A economia da cidade é fortemente dependente da indústria petroquímica, tornando-a vulnerável às flutuações dos preços do petróleo, uma montanha-russa que pode ser perigosa. Se a cidade não diversificar sua economia e melhorar sua infraestrutura, Baton Rouge corre o risco de perder ainda mais moradores, tornando-se uma cidade cada vez mais dividida e empobrecida, um destino que ninguém deseja.
8. Detroit é um dos exemplos mais conhecidos da decadência de uma cidade. Em seu auge, Detroit era o coração da indústria automobilística americana. Mas a partir da década de 1960, começou um declínio econômico drástico. Fechamento de fábricas, corrupção política e má administração levaram a cidade à falência em 2013, um ponto de virada na história da cidade. A população de Detroit diminuiu drasticamente nas últimas décadas, e muitos bairros são marcados por casas e fábricas abandonadas. Apesar dessas dificuldades, Detroit está passando por uma revitalização em algumas partes, principalmente no centro da cidade. Novas empresas e projetos imobiliários estão atraindo jovens profissionais e artistas. No entanto, os desafios continuam grandes. As áreas periféricas continuam lutando contra a alta criminalidade, a falta de serviços básicos e um sistema educacional precário. Detroit permanece uma cidade dividida entre o otimismo da revitalização e a realidade de seu profundo declínio. 7. Youngstown é uma daquelas cidades no cinturão da ferrugem americano que foram duramente atingidas pela desindustrialização. No século XX, a cidade experimentou um boom graças à sua indústria siderúrgica, mas quando as fábricas fecharam, Youngstown entrou em uma espiral descendente da qual ainda não se recuperou. Desemprego, pobreza e criminalidade são problemas endêmicos na cidade. Apesar de alguns esforços para revitalizar a economia, Youngstown continua lutando contra o declínio populacional e a falta de oportunidades de emprego. Curiosamente, apesar de seus problemas, Youngstown foi classificada como uma das melhores cidades para se aposentar nos Estados Unidos, devido ao seu baixo custo de vida. Mas a menos que melhorias significativas sejam feitas em breve, a cidade continuará lutando para conter seu declínio. Em 6º lugar, St. Louis, antes um centro próspero de indústria e transporte, viu sua população e economia diminuírem ao longo de várias décadas. A cidade foi duramente atingida quando a indústria ferroviária, que antes era a chave para o seu crescimento, começou a encolher. Desde então, a cidade luta contra o crime e uma crescente disparidade econômica. Apesar de St. Louis continuar sendo rica em cultura, com atrações como o Gateway Arch e o Forest Park, muitos bairros são marcados pela pobreza e violência. Casas abandonadas são comuns em algumas áreas, e a falta de oportunidades econômicas continua a levar os moradores a se mudarem. Apesar desses desafios, St. Louis tem visto alguns esforços de revitalização, particularmente em bairros próximos ao centro da cidade. Mas, como as outras cidades nesta lista, o caminho para uma recuperação sustentável permanece incerto. Em 5º lugar, Memphis, o berço do blues e lar de Graceland, tem uma história cultural e musical incomparável. Ao mesmo tempo, é também uma cidade marcada por altos índices de criminalidade e pobreza. A taxa de criminalidade em Memphis é uma das mais altas do país, o que aumenta a preocupação com a segurança pública. Além disso, a infraestrutura da cidade está em mau estado, com problemas na coleta de lixo e acúmulo de entulho nas ruas. Apesar dos esforços para melhorar os serviços urbanos, a sensação de insegurança persiste, levando muitos moradores a se mudarem. Memphis continua sendo um lugar cheio de história e cultura, mas seus problemas sociais e econômicos lançam um véu de incerteza sobre seu futuro. Se esses problemas não forem enfrentados de forma eficaz, Memphis poderá continuar perdendo habitantes e sofrer um declínio ainda maior. Em 4º lugar, Cleveland é mais uma cidade que foi duramente atingida pela desindustrialização. Outrora um centro vital para a indústria e o comércio, a perda de empregos nas fábricas mergulhou a cidade em um longo período de declínio. A população diminuiu drasticamente e muitos bairros sofrem com altos índices de criminalidade e pobreza. Apesar dos esforços para revitalizar áreas como Tremont e Ohio City, Cleveland
continua enfrentando sérios problemas sociais e econômicos. O sistema educacional da cidade também enfrenta desafios, o que agrava ainda mais a situação. Cleveland continua sendo uma cidade importante no meio-oeste, com uma rica história e uma população resiliente. Mas, como muitas cidades nesta lista, seu futuro depende de sua capacidade de se adaptar às mudanças econômicas e sociais. Terceiro lugar. Localizada perto das cataratas do Niágara, Buffalo já foi uma cidade industrial próspera, mas, desde meados do século XX, ela tem passado por um declínio populacional significativo. A perda de empregos nas fábricas e a migração para o sul e o oeste colocaram Buffalo diante de grandes desafios. Apesar do baixo custo de vida, Buffalo enfrenta altos índices de criminalidade e uma infraestrutura decadente que precisa urgentemente de modernização. Além disso, a cidade está ameaçada pelo aumento do nível do mar e pelas mudanças climáticas, que causam enchentes, o que pode agravar ainda mais os seus problemas nas próximas décadas. Buffalo está se esforçando para revitalizar seu centro da cidade e atrair novas indústrias, mas a cidade ainda enfrenta muitos obstáculos para conter a saída de seus habitantes e se adaptar às novas realidades econômicas e ambientais. Em segundo lugar, Albuquerque, a maior cidade do Novo México, é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e rica história. No entanto, também é uma cidade marcada por altos índices de criminalidade e pobreza. Apesar de ser um destino turístico popular e abrigar algumas indústrias importantes, Albuquerque tem enfrentado um declínio populacional nos últimos anos. A cidade também luta contra problemas de infraestrutura, especialmente no que diz respeito ao transporte público e ao trânsito. Além disso, a falta de moradia é um problema cada vez mais visível em muitas partes da cidade, preocupando os moradores. Albuquerque, com seu clima e cultura, continua sendo uma cidade atraente. Mas, se as questões relacionadas à criminalidade e à pobreza não forem enfrentadas, ela poderá sofrer um declínio ainda maior nos próximos anos. Número 1. Little Rock, a capital do Arkansas, está no topo da nossa lista. As razões para isso são uma combinação de alta criminalidade, pobreza e problemas econômicos. Apesar de ser uma cidade pequena em comparação com outras nesta lista, os desafios que ela enfrenta são enormes. A taxa de criminalidade em Little Rock é alarmante e a falta de oportunidades econômicas está forçando muitas famílias a deixarem a cidade. Embora Little Rock esteja localizada longe das costas, a mudança climática pode ter impactos indiretos na cidade, como eventos climáticos extremos mais frequentes. Little Rock tem uma história rica, sendo palco de momentos importantes na história dos direitos civis nos Estados Unidos. No entanto, os problemas atuais da cidade podem levar ainda mais pessoas a se mudarem, deixando Little Rock com um futuro incerto. Cada uma dessas 15 cidades enfrenta desafios singulares, mas todas têm algo em comum: a ameaça de um declínio irreversível ou de uma transformação profunda nos próximos anos. Desde os impactos devastadores das mudanças climáticas até problemas econômicos e sociais profundamente enraizados, essas cidades precisam urgentemente de soluções para evitar um declínio ainda maior. Esperamos que, ao expor esses problemas, possamos incentivar ações para protegê-las e garantir que sua história e cultura não sejam perdidas. O que você pensa sobre o futuro dessas cidades? Compartilhe sua opinião nos comentários.